O fato de você ter doutorado em direito pela Sim, USP te ajuda no trabalho jornalístico? Porque hoje a gente vive a tal da judicialização da muito. política, que é inegável. Te ajuda bastante? Você acha que você acaba se sobressaindo em relação aos seus pares? É algo que eu já conversei com o Emílio Surita, que foi um dos responsáveis por eu entrar no audiovisual. Eu caí de paraquedas na comunicação, no audiovisual, por volta de 2021, em 2021. E em 2022 eu estourei como comentarista político. E em 2022 nós vivemos o auge da politização do judiciário, da judicialização da notícia e da hegemonia do judiciário em todos os campos da vida do brasileiro. E eu entrei neste momento, tendo eu uma boa formação, pós-graduado, mestre, doutor, e já em estado avançado da realização da minha livre docência, que só não avançou porque a minha vida ela virou de ponta cabeça e só agora eu estou retomando. Que foram os três motivos de eu também ir para o Metrópolis. Quatro, aliás. Cinco, né? O primeiro, não prejudicar esta fase de ir para a televisão da Revista Oeste. Segundo, eu ter que trabalhar mais por conta dos processos pretéritos, então eu voltei a fazer a minha tese de livre docência e cuidar dos meus processos anteriores. Fui comprado como se compra um jogador de futebol, ou seja, para fazer o meu jogo. Tenho uma cláusula de amparo jurídico, que para mim é fundamental. E, quinto, eu estou indo para um portal de jornalismo que não tem medo da verdade também e tem condições de dar furos como o escândalo do INSS. Eu queria dizer isso para voltar a essa questão que o sucesso veio praticamente daí, de eu ter esse cabedal de... E veja, eu sou uma pessoa excêntrica, sempre fui. Muito, muito. Eu sempre fui um aluno excêntrico. A minha tese, minha pós-graduação não, mas a minha tese de mestrado foi uma tese excêntrica. A minha tese de doutorado foi uma tese tão excêntrica que ninguém nunca, jamais escreveu sobre isso no Brasil. E a minha tese de livre docência, ela é tão excêntrica que ninguém nunca, jamais escreveu sobre isso no mundo. Ah, mas você é louco de escrever isso? Não, a pesquisa é séria. Eu mudei de apartamento porque não cabiam mais livros em casa. Eu sou uma Sobre o que pessoa é a muito sua tese? focada. Sobre Eu o não que é vou a sua falar tese? porque senão alguém vai ouvir Ah, tá. sobre isso, mas eu vou falar o título porque ninguém vai saber como é que O aborda. título. Você sabe que o pressuposto do direito é a personalidade jurídica, então presume-se que todos tenham personalidade jurídica, então por isso todos nós somos titulares de direitos e obrigações. A minha tese é a teoria da antipersonalidade jurídica. E depois eu discorro sobre ela, porque eu não quero muita concorrência. E essas minhas excentricidades, eu sempre tenho cuidado de me consultar com os melhores do direito. Por mais que eu seja excêntrico aos olhos dos tais juristas que não são juristas, que são juristas no sentido de viverem de juros, porque, bajulando este regime, os seus processos milionários e bilionários vão adiante, eles vão conseguir uma nomeação aqui, outra nomeação acolá. Ou vão conseguir evitar de terem problemas, ou mais ou menos mesquinha, de uma forma mais ou menos mesquinha que seja o seu interesse, essas pessoas não são juristas, não são os melhores. E eles costumam me chamar de excêntrico, justamente porque eu faço perguntas que eles ou não são capazes de responder, ou eles sabem que eles estão dando ao público uma resposta errada.
Quem são os meus amigos que eu me consulto? Bom, eu tive a honra de conviver com o falecido professor José Carlos Moreira Alves, que na faculdade a gente fazia até o nome do pai quando ele ia para a faculdade, e a gente falava que ele não tinha notável saber jurídico. O professor Moreira Alves era tão genial que a gente falava que ele tinha santíssimo saber jurídico, e tanto é que eu estudei no Lar de São Francisco na época dos grandes medalhões das pessoas que construíram o direito no Brasil. E quando tinha eventos, era engraçado que todos os outros grandes professores, inclusive já falecidos, como o professor Antônio Junqueira de Azevedo, o último grande civilista desse país. Aliás, hoje nós temos um projeto de Código Civil rodando no Congresso que, se for aprovado, o Estado de Direito acabou. É uma das coisas mais vergonhosas e nojentas que eu já li na minha vida. Mas o professor Moreira Alves, sobre ele, o professor Antônio Junqueira de Azevedo, o último grande civilista vivo desse país, morreu, se não me engano, em 2018. 2018, não, 2008, já faz algum tempo, estou ficando velho. Ele dizia o seguinte: nós tínhamos que sempre obrigar o professor Moreira Alves a ser o primeiro a falar, e nunca o último. Porque todos nós morríamos de medo de, na sua fala, ele corrigir as nossas. Esse é o professor Moreira Alves. E tive a honra de conviver com o professor Moreira Alves, tenho a honra de conviver com aquela que herdou a cadeira do Moreira Alves no Largo São Francisco, e que foi a primeira mulher a ser professora titular de Direito Civil no Largo São Francisco, foi a professora Teresa Ancona Lopes, que é uma mulher inovadora, porque imagina você ser professora numa faculdade de Direito onde só existem professores homens, e na época dela só existiam mais duas outras mulheres, a professora Ivete Cianise, que foi a primeira diretora da Faculdade de Direito, e a professora, eu esqueci o nome dele, é tia da minha querida amiga Gilda Ferreira, Esther Ferraz. Eram essas as três professoras. E depois, e a Ada Pellegrini Grinover, aliás, que só não foi a primeira mulher a estar no STF, porque a primeira opção do Fernando Henrique para pôr a primeira mulher no STF foi a professora Ada Pellegrini Grinover, que foi a mulher que construiu todo o pensamento do direito processual no Brasil e também construiu o Código de Defesa do Consumidor no Brasil. Mas ela não podia ser ministra do STF porque ela não era brasileira nata. Ela era nascida na Itália e, apesar de cidadã brasileira, o cargo de ministro do STF é reservado a brasileiros que nascem, né, no solo brasileiro, exceto se nascem em solo estrangeiro, filhos de pais brasileiros que estejam no estrangeiro em missão diplomática. Ora, tanto é que a professora Teresa Ancona Lopes, ela inovou o direito brasileiro e, no final dos anos 60, ela criou o conceito de dano estético no Brasil. Esse livro mudou toda a jurisprudência brasileira e mudou todos os rumos do entendimento do dano moral, inclusive, no Brasil. Depois ela foi a primeira no Brasil a falar sobre a culpa do tabagista pelos males causados pelo cigarro. No Brasil, hoje, só não existe uma indústria de indenização contra a indústria tabaqueira como existe nos Estados Unidos. Alguém tem um problema e ganha milhões do fabricante do cigarro, porque a professora Teresa Ancona Lopes ela desenvolveu a teoria do nexo inerente no risco. Então, é uma honra, e ela foi a minha mentora desde a época da graduação, e eu tive a felicidade de trazer para o século XXI o livro mais importante dela, que é O Dano Estético. Esse livro, quando os casos na justiça falam de dano estético, alguém sofreu um acidente e ficou deformado, por exemplo, é o livro mais citado em todos os tribunais do país até hoje. E eu trouxe essa quarta edição, que é a primeira edição do século XXI, foi eu que fiz, né? Eu não só atualizei, como ampliei
ao lado da professora Teresa Antônia Lopes, que completou 85 anos agora no dia 31 de julho. Então é uma alegria muito grande. E sempre quando eu falo de STF, e é isso que é o mais importante, eu tenho um grande amigo nesta vida que foi o melhor professor que eu já tive na Faculdade de Direito, que é o maior constitucionalista vivo no Brasil, que é o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. E o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, eu fui da última turma de graduação, professor Manuel Gonçalves, porque aos 70, todo funcionário público ele tem que se aposentar. Isso foi antes da PEC da Bengala, que levou para 75 anos. E ele foi professor, ele foi o último dos catedráticos da USP, foi o professor titular de maior longevidade dentro do Largo de São Francisco, foi professor do Toffoli, e tem vergonha de dizê-lo, abertamente. Foi professor do Alexandre de Moraes, e sequer conversa com ele, de tamanho desgosto. E dentro, ele é reconhecido, inclusive, pelos seus pais. O professor Ives Gandra, né, é que fez este epíteto. Foi ele quem disse, e eu repito sempre, porque o Ives Gandra foi calouro do Manuel Gonçalves no Largo de São Francisco. Ele diz o seguinte, ele diz, lá nos anos 40, acho que 48, por aí, 40, se não me engano, ele diz, o professor Manuel Gonçalves Filho desde muito tempo, ele é, por mais de 60 anos, o maior constitucionalista vivo do Brasil. Por 60 anos, até hoje. E tudo que eu faço de crítica, a mais pesada, inclusive, é claro que o professor Manuel Gonçalves ele é um sujeito elegante, é um homem do seu tempo, é um lorde, e ele não compactua com, é claro, a minha excentricidade, mas com o conteúdo que eu passo através dessa excentricidade, eu me consulto sempre com ele. E E quem se consulta com o maior de todos tem um